Hoje eu tô aqui para mais um Chat with Maggie e hoje nós vamos falar do uso dos pronomes pessoais e dos pronomes objeto em inglês. Bom, pessoal, os subject pronouns, eles são os pronomes pessoais, ou seja, são eles que vão substituir o nome e acompanhar o verbo na oração, fazendo então assim o papel de sujeito. Em inglês, eles são I, para eu, you, você ou tu, he, ele, she, ela, it, para coisas e animais, we, nós, you, vocês, e they, eles e elas. Então, veja só, se eu tenho o nome próprio Anne, significa ela. Então, eu vou substituir o nome Anne pelo pronome she. Se eu tenho John and Tom, significa eles. Então, eu vou substituir esses dois nomes pelo pronome they. Lembrando que o they vale para eles e para elas. Como nós vamos saber quando ele se refere a eles, dois homens, ou elas, duas mulheres ou mais, ou um homem e uma mulher? Sempre dependendo do contexto. Então, no exemplo fica, she's my friend. Então, Anne is my friend, she's my friend. John and Tom are students, they are students. Em inglês, também existe o pronome it, que eu disse para vocês que se refere a coisas e animais. O que acontece, na verdade, é que como nós não temos conjugação de verbo em inglês, nós precisamos sempre que exista um sujeito na oração. Então, existem algumas orações em português onde nós não temos sujeito, que é o sujeito oculto, o sujeito inexistente, como, por exemplo, são 10 horas e está chovendo. Em inglês, quando eu começo uma oração com o verbo, normalmente é uma pergunta. Então, eu não posso começar uma oração, por exemplo, dizendo Is raining, está chovendo. Por isso é que nós vamos precisar do pronome it. Vamos ver como ele funciona. Então, o it, ele é usado para se referir a coisas, ao clima, ao tempo, datas, distância e animais. Então, eu digo, por exemplo, está quente hoje. It is hot today. Esse it se refere, nesse caso, ao clima, the weather. No exemplo seguinte, nós temos It's 200 miles to York. São 200 milhas até York. Esse it's, então, está fazendo o papel de the distance. Look at that bird. It is eating the bread. Então, nesse caso, eu digo, olha o passarinho. Ele está comendo o pão. Então, o it, nesse caso, se refere à palavra bird. Também vamos ter em inglês, alunos, os pronomes objeto, que eles vão substituir o objeto da oração. Então, por exemplo, em português eu digo, eu quero falar com ele. Quem está fazendo a ação? Eu quero. Então, eu estou conjugando o verbo querer. Eu quero o quê? Falar. Com quem? Com ele. Então, ele vai ser o objeto indireto da minha oração. Embora em inglês o ele seja he, nesse caso, esse ele não está conjugando um verbo. Então, eu não posso usar o pronome pessoal. Eu vou ter que usar, então, o him, que é o pronome objeto. Então, em inglês, eu diria, I wanna talk to him. Então, os meus object pronouns em inglês vão ser me, you, him, her, it, us, you, them. Então, voltando aqui na explicação, qual é o papel desses pronomes? Ser o objeto da oração. Então, eu digo, she wants to talk to him. Ela quer falar com ele. They invited us to the party. Eles nos convidaram para a festa. Então, perceba, aluno, que às vezes, embora na oração eu tenha eu, ela e ele,
eu não vou usar em inglês o pronome pessoal. Por exemplo, o que você quer que eu faça? Nesse caso, quem quer? Você. Você é o sujeito da oração. E eu estou recebendo o seu querer. Então, em inglês, eu não vou dizer What do you want I do? Eu vou dizer What do you want me to do? Então, isso é muito importante, né, para uma utilização correta dos pronomes em inglês. Então, lembrando, se o pronome é o sujeito da oração, nós vamos usar aquela primeira lista, os pronomes pessoais. Se o pronome está recebendo a oração, se ele vem depois do verbo que está sendo conjugado, ele é o pronome objeto. Então, nós vamos usar a segunda lista. Espero que você tenha entendido bem essa aula e que não tenha ficado mais nenhuma dúvida. Qualquer coisa, pode me mandar aí uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em responder. Se você gostou dessa dica de hoje, dá um like, dá uma curtida e inscreva-se no nosso canal para receber sempre as nossas novidades. Um grande abraço!